Este vídeo faz parte do projeto de dança Mamãe Sou Espada, contemplado no edital Microprojetos Culturais pela Lei Paulo Gustavo 2023, promovido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secultifor. Oi, eu me chamo Graco Alves e estou hoje como mediador e também intérprete do nosso bate-papo online sobre o projeto Mamãe Sou Espada, de direção e autoria de Gilberlan Menezes, e também como intérprete William Axel. Quero desejar as boas-vindas e espero que vocês possam aproveitar esse momento de compartilhamento sobre o processo criativo de um trabalho em dança e videodança. Eu queria agora apresentar a vocês o criador e também intérprete Gilberlan Menezes. Olá, me chamo Gilberlan Menezes, sou intérprete criador do trabalho Mamãe Sou Espada e estamos aqui para dialogar e entender todo o processo de construção do trabalho. Eu queria convidar também o outro intérprete, que é o William Axel. Oi, gente, sou William Axel, também intérprete criador do espetáculo, do trabalho Mamãe Sou Espada, e a gente vai aqui bater um papo sobre a criação do trabalho. Eu acho que seria interessante que nós pudéssemos nos apresentar e contar um pouquinho da nossa história de formação artística, da nossa história até o porquê desse trabalho, né? Gilberlan, pode começar. Bem, minha formação é em teatro, sou graduado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Fortaleza, também tenho um tecnólogo em curso técnico em dança, sou mestre pelo mestrado também profissional do IFCE e tenho finalizando uma especialização em gestão cultural. Axel, como é que conta essa trajetória? Eu sou formado em teatro, né? Fiz cursos livres, cursos básicos, depois fui para a licenciatura, sempre trabalhando com teatro, mas a linguagem do corpo sempre me chamava atenção nas minhas pesquisas e nas minhas criações. Meu mestrado é em processo de criação, também, onde eu fiz um trabalho também que partia muito do corpo, e em todas as criações que eu trabalho eu tento partir dessa intenção, né? Desse movimento. Muito bem. A minha história também está muito próxima dos meninos, né? Eu comecei minha formação artística em teatro, eu fiz um curso chamado Princípios Básicos de Teatro, se eu não me engano o Gil fez também, o Axel também fez. Nós nos encontramos na faculdade, onde nós fizemos licenciatura em teatro, e temos sequência também fazendo um mestrado junto. Então, a obra de hoje tem esse quê dessa parceria desde a faculdade, onde começa como amigos e levamos também para o mestrado, não só como linguagem, mas também como continuação das nossas pesquisas. Haja vista que os três têm estreita relação com a dança, com alguma forma de expressão ou de atividade corporal como linguagem artística. O Axel tem trabalhos nessa área, inclusive tem trabalhos com videodança, com vídeo performance, com teatro, eu também e o Gil também. Então, o que é bacana que nós vamos falar hoje, nesse processo, é como é que essas linguagens foram se encontrando. A gente teve um encontro de amigos até o mestrado, e como é que houve esse processo criativo, né? O Gil podia até já comentar, Gil, como é que foi a ideia, como é que foi a escrita, como é que chegou esse encontro? O trabalho artístico, né, esse processo de criação, ele se dá de um processo de investigação dentro do meu mestrado profissional em artes, que foi uma linha de processo em criação. Então, tem como base, né, se investigou essa possibilidade de criação do corpo como essa construção poética, né, essa força política dentro de um contexto artístico de um jovem artista em seus atravessamentos
como criador interno, né? Essas reflexões do corpo, dessa identidade de gênero e dessa minha formação artística. Então, tem como a nudez como pivô também dessa estrutura dramática, e ele vai esmiuçar os porquês do corpo nu como um elemento dramatúrgico e de encenação, né, dessa obra coreográfica, que é esse resultado final, né, e entender esse sentido da nudez como experimento cênico no decorrer dessa pesquisa. Muito bem. A gente também tem que mencionar, que é interessante, que a obra vai se expressar agora no projeto em formato de vídeo, por isso que a gente fala sobre videodança, né? Mas é um trabalho coreográfico, é um trabalho de corpo, que a gente escolheu a dança e o vídeo também como forma de soma, né? Tanto que a edição, que foi o Lucas Alexandre, que foi esse processo criativo junto com a gente, né? Que acrescentou mais linguagem, né, dentro da dança, com as edições, com os cortes, com o olhar dele sobre a edição de um vídeo que poderia ser somente um espetáculo gravado de um modo corrido, e ele também contribuiu com ideias para que essa expressão ganhasse, por exemplo, como na repetição, ganhasse outro significado, né? Axel, seria legal você falar também suas impressões, né, como colaborador e como intérprete. Tem uma coisa também que é legal que tu falou aí da edição, né, que a edição trouxe um olhar criativo do processo como um todo, né, como você falou aí do movimento e tal. Essa parte de edição, que a gente também acompanhou um pouco, né, tomou decisões criativas, assim, né, no que colocar, no que tirar, onde acelerar, onde dimensionar, onde pesar, onde não pesar. E eu gosto muito porque a gente trouxe também uma lógica que foge da narrativa aristotélica, né? A gente trouxe elementos do popular dentro do movimento contemporâneo, né? De uma compreensão que não segue uma narrativa de começo, meio e fim. A gente coloca nossas histórias, a gente coloca um pouco das coisas que a gente vive no dia a dia, né, que está carregado ali dentro do nosso movimento, mas a gente não conta uma história linear. Então, assim, isso para mim é um ponto que eu gosto muito de destacar, né? A gente conta uma história sem contar uma história. Quando a gente assiste o vídeo, a gente percebe uma dramaticidade, a gente percebe movimentos, a gente percebe ações que estão narrando uma história, mas a gente não tem o Era Uma Vez, né? Então, assim, isso para mim fica muito destacado nesse trabalho. É interessante a gente perceber que você falou, né? O Gil falou uma parte sobre construção dramatúrgica e você falou sobre as narrativas e por exemplo, esse conceito de Aristóteles, né? Que é o basicão, conhecido como começo, meio e fim. Nós não contamos uma história dentro desse contexto, começo, meio e fim, mas nós temos nossas micro-histórias ali dentro que contam ou que alcançam ou que narram determinados momentos, não só os questionamentos do Gil, como também os nossos questionamentos dentro do mesmo olhar do corpo, das questões de gênero, do lado sensível, do lado leve, sutil, delicado do corpo masculino e até mesmo daquilo que é considerado feminino dentro dessa abordagem corporal. Haja visto que são 3 corpos masculinos, né? E isso é bem claro. A gente não tentou construir nenhuma narrativa que falseasse nenhum gênero ou que tornasse alguém para levar a uma outra interpretação de gênero. São 3 homens em cena expondo suas questões e não suas identidades somente, né? E também não falseando nenhuma outra identidade. São as coisas que permearam nossas experiências dentro dessa performance de gênero, né, que a sociedade apresenta, e aí, a partir da acessibilidade e do máximo, e outro fator importante que o Gil fala, né,
que é a nudez, o corpo nu como figurino que contribui para essa narração, para essa contação de várias histórias dentro desse contexto, né? Inclusive pela pluralidade dos corpos que estão presentes na cena. O Axel e o Gil, a gente compõe uma diversidade de tipos físicos não padronizados, e isso já começa como um princípio de questionamento, né? A liberdade que o processo criativo deu para que a gente alcançasse esse tipo de sensibilidade. Eu queria perguntar para o Gil que ponto a nudez se tornou realmente um fator relevante que ele quisesse investigar tanto no mestrado e levar para uma obra de arte, né? Quem ele tomou como referência, inspirações? Sim, como referência primeira foi a música do Torquato Neto e do Caetano Veloso, Mamãe Sua Espada. Não estou lembrando o nome da música agora, de fato. Você lembra, Graco? Não, o nome da música não é o mesmo nome que foi colocado na obra. Mamãe Coragem, né? Não uma coisa... Mamãe Coragem, exatamente. Porque como são muito parecidas, a gente acaba... E também foi como... E como a música fez parte do processo de construção, acaba meio realmente interligando. E se misturando, né? Porque a música também tem uma repetição de expressões. E aí a gente acabou que impregnou, né? Absorveu muito as repetições da expressão que tem na música, de palavras que tem na música, e aí essas palavras a gente acaba confundindo. Mas a música é uma canção, nome Mamãe Coragem, que aí o autor deixa em aberto essa coisa de uma afirmação, uma expressão de estímulo, ou um adjetivo chamado Mamãe Coragem, né? Isso deixa no ar. Quando a gente conversou sobre o título, não foi, Gil? Era mais uma afirmação, e dentro dessas questões de identidade de gênero, né? Aí você estava falando das suas referências, né? Mas também a gente teve a música, né, essa canção como um mote de criação ali do processo de construção, e a gente fez também esse processo de decupagem, né, do processo ali de construção mesmo de fato. Então foi-se criado também uma tabela de organização dessa estrutura a partir desse conceito, dessa decupagem das cenas, né? A gente trabalhando tanto tempo, né, com esse intervalo, a descrição de cada cena, o objetivo e a intenção de cada cena e os métodos que a gente também utilizou. E aí, também, o sentido da nudez dentro do processo de criação, né, ele foi esse enfrentamento desse meu eu existencial enquanto esse corpo diferente, esse corpo alto, magro, feminino, esse fora do padrão, como você tem falado agora há pouco, né, dentro de uma poética coletiva, né, esse trabalho tem muito também essa sua visão, né, dessas suas inquietações, que são similares também às minhas, tanto suas quanto a do Axel. Então a gente teve essas inquietações também similares, né, do eixo familiar, e ele traz esse sentimento de liberdade, né, sentido nessa cena livre, né, da nudez como criação mesmo. Axel, eu queria que você pudesse falar a sua perspectiva sobre essa questão do gênero, que é uma coisa que você também aborda na sua pesquisa, né, do mestrado, dos corpos, e quanto à nudez, se você também já tinha feito alguma coisa com nudez, se isso é como é que ele se costura em termos de linguagem, até chegar nesse trabalho. Tem um pensamento que eu gosto muito de sempre colocar nos trabalhos, que algumas pessoas podem até achar até ultrapassado e tal, mas que é quando o Grotowski ele fala sobre a importância de todas as coisas que estão em cena.
Tipo, quando o ator entra em pé e vai dar um texto. A gente acha aquilo tão corriqueiro, mas quando ele coloca aquilo, que até o fato dele estar em pé, dizendo um texto com um figurino, tudo aquilo precisa ter um sentido. Porque às vezes a gente não se questiona. Por exemplo, se tiver um ator de cabeça para baixo, ele dá esse mesmo exemplo. Se o público entra e tem um ator de cabeça para baixo, todo mundo vai se perguntar por que ele está de cabeça para baixo. Mas quando ele entra, né, com a cabeça para cima, as pessoas não se questionam. Então, quando a gente coloca o nu, né, como figurino, como essa roupa social, partindo da diversidade dos corpos que a gente também é nesse sentido, né? Não está gratuito, ele não está ali só porque é para impressionar, ou só para exibir um corpo, né? Ele não está nesse sentido, ele está no sentido dramatúrgico, ele está no sentido semiótico, né? De narrativo também. Então, eu gosto muito de pensar sobre essa perspectiva. E tem uma coisa também do olhar do público, né? Que a obra se completa muito no olhar do público, né? E a gente tem, eu penso assim, que a gente pensa esse espectador como a compreensão, ele também vai ter uma leitura de mundo, né? Ele é um espectador emancipado. Então, a gente não entrega todos os elementos, né? As coisas também se constroem quando o público assiste o vídeo, com todos os elementos que a gente coloca ali. O nu, o gênero, né? A gente aborda isso também na obra. A edição, a luz, a sonoridade que a gente traz. Assim, a gente usou muito, né, objetos de cena. A gente tem muitos elementos de cena, né? Que também foram gratuitos, né? Assim, exato, que a gente usou desde bonecos, a cadeira, água, tecido, entendimentos de cultura popular, né? Inclusive é até interessante falar sobre isso, que a gente usou recursos de cultura popular como linguagem dessa coisa do enfrentamento e uma licença poética da relação do espada com a imagem dos guerreiros do reisado, né? E para outras pessoas que não conhecem ou não entendem, eu sou espada durante muito tempo, era uma gíria de autoafirmação machista, né? Então a gente faz essas conotações ou essas metáforas entre essa condição machista, símbolos de representatividade masculina, ou até mesmo representatividade fálica, como a espada, né? Os guerreiros, né? Que a gente utiliza da cultura popular, e também os processos ritualísticos de matrizes africanas, como uma versão delicada do universo feminino, uterino, do cuidado, da gestação, do mudar de fase, mudar de momento de vida, né? Da metamorfose, digamos assim. Então, assim, se o Gil quiser falar sobre isso, o Axel quiser também falar sobre isso, esses elementos, essas contribuições da cultura popular, os símbolos de culturas de origem matriz africana, né? Seria interessante também. Essa coisa da espada, né, como tu mencionou, ela foi ganhando também outras dimensões, né? Como você falou, muito tempo foi símbolo de virilidade ali, né? Eu sou espada, eu sou macho, eu sou hétero. Depois foi ganhando, não sei se vocês concordam, mas popularmente foi ganhando outras conotações, porque depois virou piada, né? Ah, você é espada, então você corta para os dois lados. Você é bi, o que é bissexualidade? E a gente também vai brincando com os significados que isso vai ganhando, né? Esses elementos vão ganhando. Esses elementos da cultura popular, eu gosto muito quando a gente brinca, porque o nosso movimento, que a gente coloca em cena, né, ele tem ali uma raiz do contemporâneo e os elementos que a gente traz da tradição popular, nessa mistura, eu acho bem divertido, assim, né? A gente não traz passos da cultura popular, né, da dança tradicional, a gente traz coisas do contemporâneo. Então, essa brincadeira de misturar esses elementos, eu achei bem divertido. E também, fora isso que o Graco já falou, e também já falou anteriormente, sobre a questão da edição do vídeo, né? A edição do vídeo também foi um elemento de construção, também a gente utilizou essa edição de vídeo
essa caixa cênica, a iluminação, o cenário, então tudo contribuiu para o processo se desenvolver e estar como uma obra finalizada e maravilhosa, né? A gente pode fazer assim, Gil, para que, de certa forma, todo mundo entenda. A gente falou o quê, por quê, como, mas era para que as pessoas entendam também que nós, como fizemos mestrado junto, nós fizemos um mestrado profissionalizante e a nossa dissertação tinha que ter um produto artístico ou não, didático ou não, né, pedagógico ou não, mas a obrigatoriedade é que fosse um produto. Dentro do contexto da pesquisa do Gil, o produto dele foi essa prática artística literal. Nós montamos uma encenação, um processo performativo, criativo, construindo dentro dessa estrutura de espetáculo e de linguagem audiovisual e dança, né? E tornou-se o produto para que o Gil incluísse na dissertação. Para que vocês entendam que o objetivo era um processo criativo para que o Gil pudesse discorrer na dissertação dele. Mas agora a gente percebe que a obra não está mais dependendo da dissertação, né? Ela já está ali construída, vai ser exposta agora de modo virtual, né? E se o grupo quiser, ainda pode virar algo presencial, ou seja, ela não está encerrada, ela está construída e foi executada, mas ela não fechou, né? Uma coisa que eu queria perguntar para o Gil era que... Graco, a ideia de obra acabada, né? Exatamente. A ideia de obra a obra nunca está encerrada, né? Ela está sempre ali em aberto para quanto mais, como você tinha dito, a relação com o público vai dar sempre novas perspectivas, né? O que eu queria saber do Gil era como ideia, se quando começou era o que ele imaginava quando ele viu pronto. Tipo assim, eu imaginei isso, mas a coisa foi, quando encerrou, era o que você esperava, ou o processo foi te dando mais liberdade, a coisa de experimentar também, não sei, o que você gostaria de falar sobre isso? Bom, Graco, a obra, né, é uma reflexão ali dos meus mundos, da minha adolescência e da minha vida adulta, né, como intérprete criador, nesse olhar poético das minhas inquietações, do meu corpo, e de vocês também que dividem a cena junto comigo, né? Então, foi-se pensado uma coisa, mas no final saiu totalmente outra. Então, e saiu até melhor do que eu já estava imaginando. Então, o trabalho Mamãe Sua Espada, então, ele traz ali essa reflexão mesmo desse meus dois mundos, né, da adolescência e dessa vida adulta, como diálogo ali, coreográfico e de processo de construção. Então, foi algo totalmente novo, experimental, e que deu super certo, e como o Axel acabou de falar, né, é uma obra que não está finalizada, uma obra que ainda tem como fazer o processo de construção dar panos para as mangas aí, né? Isso. Axel, você quer falar mais alguma coisa para a gente já ir encerrando? Não, quero convidar o público, né, a conferir a obra, compartilhar com a gente algumas impressões, a gente fica aqui disponível, né, se quiser deixar algum comentário, para a gente trocar uma ideia, mesmo que virtualmente, né, já que essa é a nossa proposta. Maravilha. Então, assim, a gente pode encerrar por aqui. Fica reforçando o convite para que todos possam ver o link onde vai direto para a obra artística, tá? Esse aqui é uma parte de execução do projeto como contrapartida. Esse bate-papo sobre o processo criativo da obra de videodança, coreográfica, criação, interpretação, enfim, Mamãe Sua Espada, tá? Como trabalho de conclusão do mestrado do Gil. Não poderia esquecer de falar que esse projeto, tanto esse vídeo quanto a exibição pública da obra artística, ele fez parte do edital Paulo Gustavo 2023, na categoria de microprojetos culturais, que são projetos com orçamentos menores,
para serem executados assim, de modo híbrido ou virtual, certo? Pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, realização do governo federal, através dessa lei Paulo Gustavo. Então, eu agradeço mais uma vez os meninos pela oportunidade e convido a todos para verem o vídeo, e com certeza a gente vai deixar o link na descrição dessa palestra aqui, tá? Obrigado, até mais. Obrigado, gente. Obrigado pela parceria de sempre. Tchau.